Bom dia para quem tá trabalhando firme para fazer as estratégias comerciais, para fazer o negócio crescer de verdade. Hoje, o tema que eu vou trazer é sobre o que eu mais ouvi essa semana dentro das mentorias que eu fui fazendo. Então, um dos focos que eu tenho de fazer os negócios crescer, mas trazer previsibilidade para esses negócios é dentro do conteúdo que o perfil daquele negócio tem que fazer. Para quê? Para que pessoas queiram comprar o que a gente está vendendo. Então, para que você tenha previsibilidade, tem que estar sempre gente chegando por ali e alguém se comportando dentro do seu perfil para que você possa vender mais. E para quê? E como é que a gente faz isso? Tá muito ligado ao nosso conteúdo. Bom dia, vou dando bom dia para quem chegou aqui. Bom dia, Laélia. Olha, que delícia, malhar escutando live de estratégia de comercial. Dá sorte, hein? Ângela e Jana, eu acho que é Jana que chegou aqui. Gente, quem estiver aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo. Eu já faço esse convite e eu vou fazer exatamente quando eu tô falando com vocês. Clicar e chamar quem está online. A pessoa geralmente aparece com um verdinho do lado, que mostra que ela está online. E aí você pode convidar ela para poder participar da live com você. Conta para ela ali, olha, tá vindo uma live de estratégia comercial que eu acho que você tem que participar para você assistir comigo. E você vai construindo aqui, né, trazendo mais pessoas para poder fazer negócios crescerem e terem previsibilidade nos resultados, tá? Tô mandando aqui para os meus seguidores, para quem eu vi que já tá online, compartilhem também. O foco aqui é que toda quinta-feira eu trago algum conteúdo para te ajudar a vender mais e ter mais previsibilidade de resultados na sua empresa. Então, meu foco total aqui sempre vai ser esse. Quinta-feira, 7h37, eu estou aqui fazendo exatamente esse foco. Meu foco vai ser te ensinar algo que vai te ajudar a crescer as vendas do seu negócio e também te dar mais previsibilidade. E eu tô trazendo hoje um tema que apareceu mais de uma vez nessa semana dentro das minhas mentorias. Que tipo de conteúdo eu posto para as pessoas quererem comprar de mim? O que eu faço? Eu escutei, Érica, chegou seguidores, mas cliente, esse seguidor virar cliente não chegou não. Como é que funciona isso? Érica, eu fiz esse post, mas ninguém comentou, ninguém fez nada. O que eu faço? Eu tenho feito posts constantemente, mas toda vez que vem gente que não é o meu perfil de cliente. Então foram coisas que eu fui ouvindo e ouvi de pessoas assim, não posto porque eu não sei o que eu tenho que postar. Então, provavelmente você se encaixa em algum desses casos ali. Ou tá chegando gente, você não tá transformando essa pessoa em cliente, ou as pessoas não estão comentando naquilo que você tá fazendo, ou você tá constantemente fazendo conteúdo, mas não tá atraindo a pessoa certa. Então, vou contar aqui os passos que eu recomendo dentro das mentorias para que você também siga. E ali no finalzinho aqui, eu vou trazer alguns itens que são imprescindíveis ter num post hoje no Instagram. E isso não quer dizer que amanhã vai ser assim, mas que hoje no Instagram são importantes para a gente poder construir uma narrativa dentro de uma postagem que gera vendas, tá ok? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o Instagram, o que é o LinkedIn, o que é um TikTok. Tô trazendo aqui várias redes sociais que pode ser que você esteja fazendo conteúdo por lá. Tá? E aí tem outras mais, tem Pinterest e ali. Mas eu vou trazer essas três aqui, porque são geralmente as redes sociais que aparecem para os negócios de alto valor. Érica, TikTok em negócio de alto valor? Sim, estou vendo muito isso. Não estou lá ainda produzindo meus conteúdos, mas estou vendo muito isso, então vou falar também sobre isso, tá? Primeira coisa, entender. Eu vou falar aqui muito de Instagram. Não vou falar muito das outras redes sociais, até porque é onde eu consigo te ajudar aqui, é no LinkedIn e na rede social de Instagram. Vou falar de Instagram e dá pra gente replicar, vou trazendo alguns paralelos com o LinkedIn, que é uma outra rede para quem vende principalmente para o B2B, para quem vende para gestores de grandes empresas, ou de médias empresas, mas gestores, tá bom? O primeiro passo aqui é entender o que é o Instagram.
Instagram, ele é uma ferramenta, ele foi criado para entreter e para se socializar. Então, é uma rede social. Então, a gente tem que entender que transformar o meu perfil de Instagram numa vitrine em que toda hora eu posto um produto meu, toda hora eu posto um serviço e digo, vem comprar, talvez não seja a melhor estratégia para eu poder vender. Mas como assim, Érica? Como assim? A gente precisa de entender onde que a gente está. Quem que é o Instagram dentro do meu negócio? O Instagram dentro do meu negócio, ele é uma ferramenta de divulgação do meu trabalho, ok. Se você tem uma conta comercial, ele já olha para você assim, essa pessoa tem um interesse comercial com essa plataforma. E o que o Instagram faz? O Instagram, ele te permite, você usuário, tá? Se entreter. E agora não, já tem tempos, a gente tá vendo que ele tá entregando mais vídeos do que ele entregava antigamente. Então, eu postar uma foto e dizer, compre de mim, não vai entregar. Porque o que eu quero é que essa pessoa passe tempo aqui. E a gente tá passando tempo aqui. Então, é importante, o que você tem que entender é o usuário. Então, quem tá usando, não à toa chama feed, ele tá consumindo isso, ele tá comendo isso, né? Feed, ele tá consumindo aquilo ali. Então, o que a gente precisa é de estar igual àquilo que a gente está consumindo. Então, o que é interessante você olhar primeiro para falar de conteúdo que vende? O que é que está sendo muito consumido? Eu gosto muito de pegar, aí eu gosto de ir na outra rede, eu gosto no TikTok, para poder ver o que está bombando lá, que geralmente passa uns 2, 3 dias, vem para cá. Antigamente dava umas 2, 3 semanas e aparecia. Então eu vou passando. Mas eu gosto de olhar na aba, explorar o que está acontecendo. Gosto de ir em perfis da base do Reels para ver o que está acontecendo. Por quê? Ali eu tenho informações. E existem ali trend topics que vão levar cliente para lá. Mas o que a gente tem que entender? O que está passando toda hora na timeline? Se aparece na sua timeline, aparece na timeline do seu seguidor. Como assim, Érica? Quando você vê um Reels, dá uma olhada lá embaixo, que tem assim, seguido por, curtido por. Você vai ver que são pessoas que você segue ou que seguem você. Então, o que está acontecendo? Para eu saber o que eu vou postar, é muito olhando o que está passando no meu feed. O Reels é, hoje, vamos falar assim, de questão de conteúdo, é o que mais vai te mostrar o que você tem que postar. Então, olha lá quem está seguindo. Então, ele vai te sugerir aquele conteúdo porque quem você segue ou quem te segue. Geralmente, eu gosto de seguir ali as pessoas que são estratégicas, eu sigo de volta. Quem te segue, eu gosto de seguir para isso, para saber o que ele tá consumindo, tá? Então, se a pessoa tem o meu perfil de cliente, eu começo a seguir elas. Então, eu tenho uma base de seguidor, de pessoas que eu sigo, que tem o meu perfil de cliente. Para quê? Para que comece o algoritmo me entregar. Então, é muito por isso, por exemplo, que eu não sigo algumas amigas nesse perfil, que é o meu perfil comercial. Sério, Érica? Sério. Eu tenho um outro perfil para seguir as minhas amigas. Por quê? Porque senão vai começar a aparecer para mim o que elas seguem. E talvez elas, como elas não são o que elas estão consumindo, se elas não são o meu perfil de cliente, corre o risco de eu me viciar no conteúdo lá. Então, acho que a primeira parte ali pra gente poder fazer conteúdo para vender mais é olhar o que está sendo consumido pelo meu seguidor. Então, o melhor jeito é seguindo ele, tá ok? Mas aí, seja estratégico. Não adianta seguir todo mundo que te segue. Segue aquela pessoa que você viu que tem o perfil do seu cliente. Nossa, esse aqui é meu perfil do meu cliente, vou começar a seguir. Pra quê? Pra começar a aparecer. Eu não sei se alguém já fez isso, mas isso aqui é uma super estratégia pra você saber qual conteúdo você vai fazer. E aí eu crio, dentro do meu Instagram, eu crio uma pastinha que eu chamo de postagens interessantes. Pra quê? Pra que no dia que eu tiver sem ideia de conteúdo, eu vou lá pra conhecer esse conteúdo que o meu seguidor tá consumindo. Ó, já recebi um coração, quer dizer que eu tô no caminho certo. Ei, Monique, bom dia. Então, sei aqui que é esse o Reels. Então, eu tô seguindo quem tem o meu perfil de cliente, eu já sei qual é o tipo de conteúdo que ele vem consumindo. Por que isso? Porque essa é uma ferramenta de entretenimento. Então, eu preciso também de entreter. E se ele tá consumindo esse tipo de conteúdo, é assim que eu vou entreter. Ok. Esse aqui é o primeiro passo e a pessoa vai comprar de mim? Não, não vai.
mas você vai ficar mais próximo dela. Por quê? A gente se conecta com as coisas que a gente tem similaridade. Então, se é um conteúdo que parece com os outros que eu venho consumindo e eu venho seguindo, vale a pena eu seguir essa pessoa. E às vezes eu começo a seguir a pessoa porque o Instagram falou comigo, seguido por, que é quem eu sigo. Eu vou lá, começo a seguir, tá ok? Eu olho lá, se tem algum seguidor meu seguindo aquele perfil que tem um post que eu gostei, e começo a seguir. Pra quê? Pra que apareça mais no meu feed isso. Então aqui eu começo a consumir já de forma intencional. Então eu já não olho mais pro meu perfil com as coisas que eu gosto. Eu tenho um perfil de coisas que eu gosto. Geralmente aqui eu uso para trabalhar mesmo. Então quando eu tô passando o dedo, eu tô vendo coisas que me interessam e que interessam os meus seguidores. Então aqui eu já começo a ter uma bagagem de conteúdo, eu começo a ter ferramenta, eu começo a ter insumo para isso. O meu próximo passo, então eu já sei como é que funciona a ferramenta, onde que eu tô. O meu próximo passo é entender o que essa pessoa consome. Então eu já entendi. Eu costumo ver que ela sempre aparece para mim dicas de como fazer uma coisa, são passos para chegar lá, são fala de tendências, fala de formação de negócio, no meu caso aqui, tá? Então eu olho para aquilo ali e falo, essa aqui é aqui que tá o consumo do meu seguidor. E aí eu vou pro próximo passo, que é entender quem é o cliente ideal para o meu negócio. Não adianta eu querer fazer algo que é ideal para mim, que é ideal para o meu produto. Érica, mas eu tenho um serviço que ele é excepcional. Eu trabalho com estética e eu faço isso dessa forma, meu produto eu trabalho com os melhores insumos, então eu só pego ali, tá ok, eu entendo isso, mas o que é que seu cliente está olhando? Para onde é? O que ele está buscando de verdade? Quando você vai vendo o feed, e aí vale a pena às vezes stalkear um ou outro. Essa semana eu falei isso com uma mentorada. Stalkeia, entra naquela pessoa que está te seguindo e vai ver quem que ela segue, vai ver o que ela está curtindo. Às vezes, olha, isso aqui, nossa, isso aqui é igual o perfil que eu queria ter. Olha quem ela segue. Olha se tem concorrente seu lá no seguidor dela. Poxa, tem 6 concorrentes meus lá. 6 concorrentes seu, pode saber que essa pessoa está muito interessada em comprar o seu produto. E aí vale inclusive a pena chamar essa pessoa, tá no direct. Se você for de serviço, por exemplo, vai no direct. Eu vi que você começou a me seguir. Então vale a pena a gente stalkear. Quando a gente faz vendas, quando a gente vai fazer prospecção ativa, a gente dá uma pesquisada antes na empresa que a gente vai fazer, na pessoa que a gente vai fazer. Então a gente dá uma pesquisa ali quem que é que eu quero. Então aquela pessoa faz uma pesquisa no próprio perfil dela. Olha para aquele perfil e fala assim, poxa, essa pessoa segue fulano, beltrano, ciclano, tudo que vendem o que eu vendo. Existe um interesse ali genuíno e real pelo que você vende. Essa pessoa está buscando isso, demonstra que ela está buscando isso de alguma forma. Seja gratuitamente, em conteúdo seu, que é o que a gente vai falar aqui, chegar ali, seja direto no serviço que você vende. Então, principalmente se você tem um serviço de alto valor, a pessoa não toma decisão de vir seu post e vou comprar. Eu preciso te conhecer mais, eu preciso te entender mais. Então, se você conhece esse seu seguidor mais, é muito mais fácil que você conecte com ele. E ele comece a consumir mais do que você vende. Então, eu preciso te conhecer quem tá lá. E aí, como que eu sei se eu vou seguir ou não a pessoa? Aí aqui tá seu pulo do gato. Então, essa aqui se vale a pena você anotar. Como que eu vou saber se eu vou seguir ou não essa pessoa? Você tem que criar as suas listas de perfil de cliente ideal. Quem são as pessoas que têm o perfil para comprar o que eu vendo? Érica, todo mundo pode comprar o que eu vendo. Eu sei que pode, gente, todo mundo pode. Eu tenho certeza que pode. Mas existem umas pessoas que são mais propensas. Então, vou trazer ali o exemplo da mentorada de estética. Ela trabalha com um perfil de público 50 a mais, acima de 50 anos. Por quê? Porque essas pessoas têm uma percepção e uma necessidade maior, então ela faz mais procedimentos estéticos. Então, já não dá
para deixar para depois fazer alguns tratamentos estéticos para uma pessoa de 50 a mais. Ai, Érica, porque não é porque ele é velho, gente, não tem nenhum etarismo aqui, não é porque é velho, é porque é assim. Olha lá, eu já tenho muito mais linhas e muito mais marcas de expressão, marcas de idade do que uma pessoa de 25. Então, não tem. Então, se você sabe que as pessoas de 50 anos são as pessoas que têm mais propensão ou que têm mais da dor, do problema que você resolve, essa é o primeiro passo ali seu. Segundo passo, de onde que essa pessoa é? Ah, eu atendo em Belo Horizonte. Dá pra eu começar a seguir uma pessoa de Fortaleza? Posso seguir pra poder ter conteúdo? Posso. Mas é difícil a gente pegar essa mulher, fica caro, sabe? Ela sair lá de Fortaleza pra vir aqui em Belo Horizonte pra poder ser atendida por você. Ah, mas tem gente que faz isso, eu sei que tem. Mas a gente não vai trabalhar com exceção, a gente vai trabalhar com a pessoa que idealmente compraria seu produto. Ah, ela precisa de uma renda XPTO. Dá pra gente ver, gente, no Instagram. A gente consegue saber que aquela pessoa tem um nível social, uma classe social diferenciada. Até por quem ela segue, por quem comenta o post dela. Então a gente consegue entender ali. Às vezes a pessoa já mostra qual profissão que ela tem. Então eu atendo médicas, eu atendo dentistas, eu atendo muitos profissionais liberais, eu atendo advogado. Então a gente consegue entender aonde que tá. Então eu preciso de segundo passo, depois de entender o consumo do Instagram, é ter muito claro quem é o meu perfil de cliente ideal. E aí a gente vai ter que usar aqui no Instagram o que o Instagram te entrega de insumo para você avaliar aquela pessoa. E talvez você avalie errado, talvez você avalie certo, tá? Achei que aquela pessoa não ia comprar de mim, comprou, tá tudo bem. Mas a gente sabe mais ou menos. A gente sabe. Não precisa de falar que não sabe, tá? Então eu sei mais ou menos quem são as pessoas que têm o perfil de comprar de mim. Essa pessoa, eu vou stalkear ela. Eu vou ver se ela já está procurando o produto que eu vendo, o serviço que eu entrego. Porque se ela já estiver procurando, a gente já consegue clicar naqueles perfis que ela segue e ver que tipo de postagem que essa pessoa que esse perfil tá postando. Então aqui você já tem inspiração. Se você não souber fazer post, recomendo que você copie alguém que já saiba fazer. Então tem muita gente boa fazendo postagem aí. Quantas e quantas vezes eu vi uma postagem fantástica de alguém que não era um concorrente direto, mas eu seguia exatamente a mesma sequência para fazer o meu post. Então, recentemente, uma pessoa que eu sigo, que eu amo os conteúdos dela, fez uma sequência de stories que eu fui até o fim. Eu peguei exatamente a sequência que ela fez e fiz o meu. Tá aqui nos meus destaques, gente. Exatamente como ela fez. Eu coloquei uns 3 posts a mais de stories. O meu destaque, porque vendas, é inspirado num perfil que não é de vendas, é de desenvolvimento pessoal, que fez uma sequência como eu desejava comprar. Falei assim, gente, e eu sou o perfil muito parecido com o perfil do meu cliente, tá? Então eu sou, e às vezes a gente tá? Então às vezes a gente é essa pessoa. Então a Isabela, não sei se ela tá aqui, a Isabela trabalha com certificação digital. O dela ainda é um produto que, assim, quem tem negócio precisa. Mas existem alguns itens que você tem, Isabela, que faz a pessoa querer comprar de você. Então é importante a gente olhar para quem é essa pessoa. Sabe? Olha, Érica, eu sou sempre disponível. Ela sempre fala, eu marco a hora que você puder, eu te ajudo. Então você vai ver uma pessoa que talvez ela é uma empreendedora pequena, ela precisa de fazer um monte de coisa, então ela precisa que a pessoa entre com ela rapidinho para fazer certificação digital. Ela não tem uma pessoa para fazer isso para ela. Então a gente tem ali muito fácil encontrar esse cliente. Então eu começar a produzir conteúdo para isso. E olha lá como é que tá os seus concorrentes postando. Se não for concorrente, pense em alguém que é próximo do seu concorrente. Próximo do que você faz. Ah, Érica, não tem concorrente que faz post legal. Então olha para quem tá fazendo. Que tem um conteúdo parecido com o seu, que tem que consegue resolver um problema parecido com o seu. E aí agora a gente vai começar a fazer os tipos de post. São 3. Eu já falei em algumas lives aí para trás como é que funciona o processo de decisão. E os seus posts têm que estar dentro do processo de decisão. E aí 3 coisas. Primeiro, reconhecer o problema. Então você tem que ter uma lista. E aí já fica essa segunda coisa que vocês vão anotar aqui. Então primeiro eu tenho que ter quem é o meu perfil de cliente. Colocar os itens que o
Instagram me dá para que eu identifique que aquela pessoa é meu perfil de cliente ideal. E se eu estiver começando a fazer conteúdo, eu começo a seguir essas pessoas para poder entender o que ela tá consumindo. Porque o Instagram vai te integrar. Ih, gente, tô cheio de trava-língua hoje. O Instagram vai te entregar esse conteúdo que essa pessoa consome. Você vai seguir a pessoa que tem o perfil de cliente ideal seu. Segundo passo agora, anota aí. Lista 20, de 10 a 20 problemas que o seu cliente não sabe que tem e que o seu produto, sua solução resolve. 20, Érica, se não conseguir 20, começa com 10. Tem que listar 10 coisas de problema que ele tem. Porque a primeira etapa de conteúdo é reconhecer o problema. E aqui, essa daqui é a mais difícil de todas, tá? Porque esse daqui, ele não compra quando ele vê esse post seu, mas ele começa a te seguir. Se ele começar a te seguir, ele já te comprou. Porque ele começa a se interessar pela solução que você tem. Por quê? Ele fala assim, poxa, essa pessoa sabe exatamente o que eu passo. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E esses problemas, gente, não são os problemas óbvios. Eu sou nutricionista e a pessoa quer emagrecer. Não. Ontem apareceu pra mim uma médica integrativa que eu sigo. E ela fez um post repostando uma pessoa que falava de um problema de tireoide. Então, ela traz um problema que eu nem sei que eu tenho, que eu tenho, e que se eu fizer reposição de certos suplementos, eu vou ter um resultado melhor. Olha só, ela trouxe uma pessoa que tinha câncer de tireoide. Contou a jornada daquela pessoa para poder falar sobre reposição, que geralmente as pessoas estão falando sobre o quê? Dormir melhor, e ela traz um outro problema que a gente nem sabe que vai ter. Entendeu? Então, vocês têm que pensar no problema que você não sabe que tem. Eu vou trazer aqui o meu exemplo, por exemplo, aqui no meu caso. Geralmente, quando a pessoa entra em contato comigo, ela já tá com a venda, ela já tá sem previsibilidade, tá assim, cada dia vem um cliente de um jeito, cada mês é um faturamento, então ela precisa de ter previsibilidade. Quando ela marca uma reunião comigo, ela já sabe isso. Mas antes dela marcar a reunião comigo, o que ela não sabe? Eu tenho que olhar para aquele problema que ela ainda não sabe. Por exemplo, ela está investindo. Uma das coisas que eu já identifiquei é que essa pessoa está consumindo conteúdo de marketing. Então eu coloco assim, eu poderia fazer um post assim. Essas são as 3 ações de marketing. Eu fiz um desse assim. Essas são as 3 ações de vendas que vai te ajudar a vender mais, que seu social media não te conta. Então, a pessoa que vai querer comprar de mim, ela tá contratando o social media hoje. Olha só. E aí eu escrevo lá, o seu social media não vai te contar isso. Por que não? E eu poderia falar, o seu gestor de tráfego. Então, as pessoas, os problemas que elas têm, ela tá com um problema no negócio dela e ela acha que é atração de cliente. Ela acha, por exemplo, que é uma equipe que não sabe técnica de vendas. Um outro problema que ela vê, ela pensa que ela não tem o produto certo. É um problema que ela tem um problema ali do produto dela. Mas quais são os problemas que ela tá vivendo ali? Ela tá com o caixa que tá toda hora oscilando. Todo dia um dia entra dinheiro, no outro mês não entra. Ela não tem previsibilidade. Então eu tenho que olhar para o problema que ela ainda não sabe que tem. Se eu falar diretamente para ela, esses são os 3 passos para você construir sua estratégia comercial, ela ainda não sabe que ela tem um problema de estratégia comercial. O problema dela hoje, ela acha que é o produto dela que tá ruim, que ela tem que melhorar o produto. Ela acha que tem que contratar um gestor de tráfego. Ela acha que tem que contratar um social media. Ela acha que ela tem que fazer uma consultoria de estilo para poder ficar mais bonita e aí as pessoas quererem marcar, comprar dela. Ela acha que ela tem que entrar, entendeu? Então eu começo a olhar para o problema que ela nem sabe que tem. Então eu começo a falar daqueles problemas que ela tá buscando resolver. Então, tipo, se o problema não é a sua imagem, eu posso trazer isso. E aí, o próximo passo é ela se interessar pela nossa solução. Então aqui eu já começo a dar alguns pontos da minha solução, tá? Então o que eu quero fazer aqui no reconhecimento do problema? Que essa pessoa comece a me seguir. Então eu não posso só falar de um problema que ela tem
sem trazer algo que fale de como eu resolvo esse problema. E aí daqui a pouco eu vou dar a estrutura para vocês de como é que faz esse post, tá? Meu próximo passo é falar de algo que interessa para ela. Então, como assim? Algo que interessa a ela. É algo que vai fazer ela comprar? Esses são os benefícios do meu produto? Não. O que interessa a ela é o que interessa a ela. Então, eu tenho que olhar para o cliente, não para mim. Então, o que interessa, por exemplo, o meu cliente, que é vocês que estão aqui hoje? Saber qual é o post que vocês têm que fazer para poder vender mais. Isso daqui é o que vai fazer vocês comprarem estratégia comercial? Uma mentoria de estratégia comercial? Provavelmente não. Mas é o que vai te fazer entender que esse é um dos caminhos que eu ensino na mentoria. E que talvez seja o momento seu. Entender esse conteúdo. Então, qual que é o conteúdo que eu tenho que fazer para isso? Então, provavelmente é uma dor que você tem. E aí você começa a se interessar e vir para um conteúdo mais profundo, que é o que eu tô fazendo aqui. Então, interessar pela solução, eu tenho que trazer soluções. Então, vou trazer lá o exemplo da pessoa que tá com 50 a mais para a parte estética. Eu começo a falar. Aqui estão algumas formas de você resolver o problema XPTO. Então, eu falo de um problema que ela não sabia que tinha, e aqui eu falo como. Então, eu falei lá atrás, assim, coisas que são estratégia comercial que o seu social media não vai te falar. Porque ela tá contratando social media e tá tendo problema com o social media dela. Qual que é o meu próximo passo? Os conteúdos que você deve fazer, que você deve contar pro seu social media para que você venda mais. Sério, Érica? Sério. É você que vai dar o insumo pro seu social media fazer postagem para você vender mais. Como é que vocês fazem isso, gente? Lista. Como é que eu sei quais são os interesses que o meu cliente tem? Lista aquilo que ele te fala quando ele entra em contato. Eu contratei você por isso, por isso, por isso. E isso aqui eu já trouxe aqui para vocês. Dependendo do tipo do seu negócio, não recomendo para negócio de alto valor, mas dependendo do tipo do seu negócio, vale a pena você colocar isso. Porque meus clientes me escolhem. Eu já vi isso com marca de batom. Já vi isso com produto de alimentação. Monique tá aí. Porque as pessoas escolhem a Tutipane. Isso aqui fica perfeito, sabe? Por quê? Eu te dou o argumento para você falar por que você tá indo lá. Então a gente compra, e vocês já ouviram isso de mim e de outras pessoas, a gente compra com a emoção e justifica com a razão. Então, se você já der a justificativa para ela, a emoção, você já pegou ela, né, emoção. Então, eu já dou uma justificativa. Ontem eu fiz um post que era exatamente isso. A gente chama de B-roll. Eu coloquei que eu fiz 25 mentorias já esse ano, de 2025, e todas as pessoas da mentoria aumentaram as vendas do seu negócio com uma única ação. Peraí, eu vou te dar um argumento, eu vou te dar lá embaixo o que eu faço com elas. E aí você escolhe fazer ou não fazer a mentoria. Então aqui eu falo de interessar pela minha solução. Então eu vou trazer algo que o seu cliente te contou, vocês vão trazer o que o cliente te contou. Que ele se interessou em marcar com você uma agenda, que ele se interessou em comprar com você, que ele interessou em saber mais. Pergunta pra pessoa. E é aqui que você vai dar um insumo pro seu social media, por exemplo. Então, se não for você que for postar, vai ter alguém que vai postar pra você. Pergunta pro cliente. Ah, Érica, mas a minha empresa é grande, eu não faço isso. Então, pede pra quem vende, pra quem atende o cliente, contar. Senta com aquela pessoa uma vez por semana e fala, por que as pessoas entraram em contato? Você perguntou? E a pessoa vai te falar, sim. Eu fiz isso muito, gente. Eu fui head de vendas e o meu par era head de marketing. Então, eu fazia os atendimentos de venda, mas era ela que trazia o lead. E a gente tem uma questão que ela é muito faz parte do dia a dia de quem tá no marketing. Lead caro. A gente faz leilão de palavra-chave no Google e a gente tem que comprar essa palavra-chave mais barata. Qual que é o melhor jeito que a gente encontrou dentro da nossa estratégia de vendas e marketing? Eu levava para ela as palavras-chave que estavam na reunião. E aí a gente passou a usar a palavra do cliente para converter ele.
Então, quando você fala de interessar pela solução, que é postagens que fazem seu cliente pensar em comprar de você, ele não compra aqui, tá? Então é por isso que chega muita gente, mas não é todo mundo que compra, porque existe um processo, eu já contei isso aqui, que essa pessoa passa. Então, interessei pela solução, então eu trago aqui conteúdo que fala dos interesses que a pessoa tem para comprar a minha solução. Não é da minha solução, ok? Então eu vou falar dos interesses. Aqui estão as palavras, aqui está o que você precisa de levar numa reunião com o seu social media. Então, o problema que ela tem é que o social media não está trazendo resultado. Qual que é o meu passo aqui? De interessar pela solução, eu vou te dar itens que você precisa de levar para o social media para você vender mais. Olha só, eu estou fazendo minha própria produção de conteúdo aqui com vocês. E aí, o terceiro passo é a seleção. É um funil. Então, vai ter mais gente aqui em cima do que gente comprando. Trazendo essa mesma proporção, é legal que você faça mais conteúdos de reconhecimento de problema do que conteúdo de seleção. Então, eu tenho reconhecimento de problema, interesse da solução e seleção de clientes. A seleção de fornecedor, né? Então, você vai ser o fornecedor desse cliente. De novo, a gente não olha pra gente. Por que eu faço mais conteúdo de reconhecimento de problema e interesse da solução, Érica? Porque é esse o papel do Instagram. Entreter pessoas, não é fazer as pessoas saírem daqui para comprar com você. Por isso que a gente tem automações de comentário, porque é para a pessoa não sair. Porque o Instagram vai acabar te olhando assim, você é a pessoa que toda hora tira o meu usuário daqui de dentro, eu não vou te entregar. Olha que coisa, o algoritmo consegue ver até isso. E o algoritmo também está vendo quem usa muita automação, entrega menos aquele conteúdo. Então, se você tem um perfil pequeno, se você consegue ainda, tá começando, tá vendendo pouco, vale a pena que seja você que responda as pessoas. Então, tire um pouco as automações. Cresceu, tem muita gente? Então, vai ter que pôr automação mesmo. Ô, Érica, eu faço tudo aqui na minha empresa, então põe automação, não tem problema, gente. Se for um post bem feito, a pessoa vai comprar de você mesmo com automação, tá ok? E o último passo é a seleção. Aqui, eu vou trazer só neste momento. O que eu recomendo? Que esse processo de seleção seja os seus posts fixados. Então, aqueles 3 postzinhos que ficam no início do seu perfil e os destaques que estão. Então, a gente tem o perfil, a bolinha do perfil. Não sei se está no lugar certo. E aqui tem os destaques, aquelas bolinhas de stories. E 3 posts são os posts fixados. Estes são os posts de seleção, tá? Ele tem que ter uma pitadinha de reconhecimento de problema, uma pitadinha de interesse pela solução e ele é genuinamente focado em fazer a pessoa selecionar você como fornecedor dela. São aqueles 3 posts fixados. Então, o que são as 3 coisas? Vocês vão listar aí. Então, a primeira lista era dos problemas que o seu cliente tem para resolver. E agora a gente vai fazer as listas dos critérios. Então, essa semana eu conversei com uma pessoa para vender. Vou trazer para vocês dor aqui, mas numa das reuniões de venda a pessoa me falou assim: Érica, geralmente, e isso eu já ouvi outras vezes, você é uma mentora diferente das outras mentoras de vendas. E eu falei, mas por quê? A maioria das vezes, elas são muito agressivas, essas pessoas de vendas. Então, elas falam muito de CP, muito de framework de conversão, fala muito disso, mas não fala. Olha aí, gente, é verdade então, hein? Mas não falam de estratégia como você fala. E aí, eu entrei numa reunião hoje, eu falei, todo mundo que eu converso quer mais do mesmo. A pessoa quer me ensinar a ser vendedora. E eu não quero ser vendedora. Eu já sou dona do meu negócio. Não foi para isso que eu abri a minha empresa, não foi para isso que eu criei a minha marca, não foi para isso que eu criei a minha clínica. Então, a pessoa sabe que não é para isso. E aí, o que ela faz? Ela me conta isso dentro de uma reunião. Então, um dos critérios que eu entendi de seleção é: eu não quero uma mentora que me ensine técnica de vendas. E aí que eu tenho um post lá, vai lá, quem nunca viu esse post meu de destaques, é por que vendas? Então, eu trago que eu não sou uma pessoa que vai te ensinar técnica de vendas. Então, primeira coisa, eu tenho que selecionar os critérios de seleção. A pessoa me falou, eu não quero aprender a ser vendedora. Segunda coisa que ela me fala, eu quero aprender a atrair clientes para o meu negócio.
Eu quero saber como as pessoas vão querer comprar de mim. Terceiro critério que ela quer. Eu não quero uma pessoa que vai ficar me ensinando. Eu não quero aprender de vendas o tempo inteiro. Eu quero alguém que faça por mim. Aquilo desenhou muito bem meu produto. Aquilo trouxe muito claro para mim qual era a minha entrega. E esse era um critério de seleção. Por quê? Hoje, 2025, você e todo mundo que está aqui assistindo essa live já passou por algum curso que comprou e não teve resultado. E provavelmente esse curso te prometia vender mais para o seu negócio. Então hoje as pessoas não querem mais perder tempo. Era o momento ideal para eu ofertar algo que fosse direto ao ponto, que é uma mentoria. Eu vou olhar o seu problema e trabalhar o seu problema em relação a crescimento de vendas do seu negócio. Esse é o critério de seleção. Então, eu sei o problema que você tem, você não tem previsibilidade, e aqui no processo de seleção, não é porque você não tem previsibilidade que você vai comprar de mim. No processo de seleção, é o que eu te entrego, que me faz diferente das outras pessoas que você conversou. E aí eu pergunto isso. E é muitas e muitas vezes que a pessoa fala assim, você é diferente. Você não fala do que todo mundo fala de vendas. E eu fico super feliz de ouvir isso. Isso é uma barreira, talvez, tá? Já que eu sou diferente, a pessoa fala assim, mas, né, será que vai me entregar o que eu tô precisando? Então eu tenho que deixar muito claro, são aqueles 3 posts fixados. Então o que tem nesses 3 posts fixados? Quem sou eu? Tá? O que sou eu? Vocês vão ver lá quem sou eu. Segunda coisa, o que eu faço, ou como eu faço, ou o que eu entrego. Então quem sou eu é a Érica. Pra quê? A gente compra de pessoas. Mesmo que a minha empresa não seja de pessoas, que não seja um produto e serviço que a Érica presta, existe uma pessoa. Ah, Érica, então, mas a minha empresa não são pessoas. Ok, então traga quem é a empresa sua. Coloca lá o processo que vocês passam para entregar aquilo ali. Quem é? Eu preciso saber quem é. Fundada por fulana e beltrana. A nossa empresa tem esse processo. Quem é que tá ali? Segundo passo é o que ou como eu faço isso. Então, como é uma mentoria? Em que você, em 2 encontros, recebe um plano estratégico da estratégia comercial da sua empresa. E passa a ter 5 meses de acompanhamento para que você consiga aplicar essa estratégia e fazer seu negócio crescer e tenha previsibilidade de resultados. É isso. Quem sou eu e o que eu faço. E aí, terceiro, são provas sociais. Érica, mas eu tô começando agora meu negócio. Dá para colocar ali prova social sua. Prova social do seu produto. Então, quem sou eu, o que eu faço ou como eu faço. E, por último, quem teve resultado com isso. Porque eu preciso saber se é verdade. Quando compra, a gente tem certeza que a gente fez uma compra errada. Então, eu preciso te trazer os argumentos para que ele não queira fazer compra errada. Então, essas daqui. Então, é muito menos post de seleção. Por isso que eu deixo os 3 fixados lá e de tempo em tempo eu troco eles e fixo outros. Então, por muito tempo, quem chegou aqui viu que meu post fixado era eu no Shark Tank. Era um processo que eu passei, um pitch que a gente tem que fazer para buscar um investidor. Eu precisava de trazer autoridade naquela época. Hoje não, minha autoridade eu trago com o resultado das minhas mentoradas. E daqui a pouco eu vou trocar. Então, aquele é o post que eu sempre fixo. É o post que a pessoa seleciona. E eles têm que estar ali fixado. Porque na hora que eu te sigo, eu vou selecionar você. Então, tá aqui. Eu comecei a te seguir, eu te seleciono. Eu vou comprar a partir daquele post? Não. Mas na hora que eu decidir comprar, eu sei onde que eu vou buscar. E aí, naqueles posts, vocês vão ver CTAs. CTAs é Call to Action. É uma chamada para ação. Eu quero que você entre em ação. Eu quero que você compre de mim. Então, digite pão, que eu vou te mandar o nosso cardápio de encomendas. Digite festa, que você vai receber o nosso cardápio de encomendas. Que vamos entrar em contato e te encaminhar o nosso cardápio de encomendas. Olha que legal. Tá? Não sei se a Monique tá aqui ainda. Nós vamos falar hoje à tarde, hoje é dia de acompanhamento da Monique. Então, olha só. A gente conseguiu aqui no conteúdo, mas são os 3 posts fixados. Que mostra quem sou eu. E pra que eu vim, tá? E aí, quem gostou disso, eu coloco lá também. Quem gostou disso, o que eu faço? E aí, são as mesmas coisas dos destaques. Então, aqui, a gente consegue ser muito mais estratégico e objetivo na produção de conteúdo. E começa a ter muita clareza disso. Quem tá na mentoria, essa semana que vem,
vai ter Implementation Day disso. Vocês construírem os conteúdos que vendem em acordo com a jornada que a gente construiu. Essa é uma das entregas da mentoria, tá, gente? Eu entrego pra você a jornada de compra do seu cliente. Como que ele compra, como é que ele toma decisão, quais problemas que ele tá querendo resolver quando ele te encontra ou quando ele quer te ver, tá bom? E aí, como é que é? Terminando essa live aqui, quais são as 3 coisas que eu tenho que ter dentro do meu post? Seja ele de reconhecimento de problemas, seja ele de interesse de solução, seja ele de seleção do fornecedor. Primeira coisa a gente chama de gancho. Gancho é usado desde que o mundo é mundo. O Jornal Nacional usa há 30 anos isso. E é um gancho. O gancho é aquela manchete que te leva a fazer algo mais, a ficar mais tempo ali, a ler aquela notícia e por aí vai, tá? Então tem o gancho. O gancho pode ser uma afirmação que é polêmica. Ter um social media não vai fazer aumentar suas vendas. Pode te trazer estatística. 60% das empresas que fizeram isso aumentaram suas vendas. Você quer saber mais? O que você quer aumentar suas vendas? Então pode ser uma estatística, pode ser uma afirmação polêmica, pode ser algo que ensina. Então foi fazendo isso que eu consegui crescer as vendas de 100% dos meus mentorados em 2025. Então olha aqui, são coisas que vai levar você a querer saber mais. Eu não dou a resposta. E aí a gente tem que entender que é nosso perfil de cliente. Vocês que estão aqui me seguindo, vocês já têm uma familiaridade com o tipo de post de 5 dicas para você vender mais. Cansativo, você não quer entrar. Você clica, mas isso não te faz querer comprar uma mentoria, que é algo mais caro, que é um acompanhamento individual. Mas na hora que eu conto coisas que meus mentorados fizeram, que aumentou as vendas, você quer entender mais. Você quer saber se essa pessoa é a mentora que você vai escolher para sua empresa. Tá ok? Segunda coisa. Então, primeiro é o gancho, que é algo que chama atenção, tá? A gente tinha uma técnica dentro do marketing que chama AIDA. É atenção... Ai, daqui a pouco eu lembro o que é. Eu coloco pra vocês lá nos stories o que é AIDA. Então, primeiro é o gancho, é chamar a atenção dessa pessoa. Segundo passo é trazer uma história, um storytelling para isso. Então, eu conto que isso foi o que 2025 aumentou as vendas de 100% dos meus mentorados. Aí eu falo, em 2025 eu mentorei 25 pessoas, eu sempre trabalhei na área de vendas, há um ano eu decidi mentorar negócios e trazer as estratégias que eu trazia para as minhas empresas, para as empresas que eu trabalhei, para mais empresas. Então eu decidi democratizar o que eu entregava para poucos. E esse ano eu apliquei o meu método em 25 negócios e passei a ter resultado. Então eu começo a contar uma história. Para quê? Para que eu te prenda. Eu preciso de me conectar com você. Você precisa de conectar comigo. Só eu te dar um gancho não vai te fazer querer comprar o que eu vendo. Mas você precisa de entender mais. Então, eu preciso te fazer se interessar por mim. É o I do interessar. Eu vou colocar lá no fim, eu vou colocar lá nos stories o que é a AIDA. Então, eu coloco nesse storytelling isso. Então, eu trago aqui, e já aqui, eu trago uma conexão com você. Eu trago alguma argumentação lógica, porque eu compro com a emoção, então o gancho é a emoção, mas eu me justifico pela razão. Então, aqui nessa história, eu ainda tô te emocionando. E aí, o meu terceiro passo é trazer um conteúdo que gera valor para você. Então, eu preciso de contar o que é. Então, eu faço o gancho, conto uma história, por que eu tô falando disso, né? O porquê disso, eu preciso de conectar aquilo ali. E o terceiro passo é o que é, que eu tô te dizendo lá no gancho. Não adianta, gente, não tem coisa que irrita mais, que é quando a gente clica naquela manchete que não tem nada a ver com nada. Né? Foi desse jeito que... Aqueles de... foi com esse chá que a pessoa emagreceu 40 quilos. Chega lá, não tem chá nenhum. Sabe? É a pessoa comprar um produto. Ok, é um gancho. Que aquelas pessoas que usam o marketing, que não é um marketing que a gente gosta, que a gente acha legal, fazem. Mas a gente pode usar essa mesma ideia para fazer algo legal. Então, o terceiro passo é um conteúdo real, que realmente conecta com aquele gancho. Pode ser da afirmação polêmica que leva para ali, e ali vai. E junto com isso daqui, eu tenho que ter uma chamada para ação. Pode ser algo implícito ou pode ser explícito, eu posso falar.
já me segue para poder ter mais dicas como essa. Me chame no direct que eu vou marcar uma reunião com você. Salve esse post. Ou pode ser algo implícito. As pessoas que me seguem costumam me relatar isso. Olha lá, implicitamente eu digo que você vai ter que me seguir. Então eu posso fazer isso de uma forma sutil e implícita. E eu gosto de fazer isso muito nesses reconhecimento de problema. Ou de forma explícita. Me siga, encaminha para sua amiga e por aí vai. Então, eu preciso de entender o que cada ação o que cada post desse quero que ele leve. E sempre se preocupe em levar esse cliente para o próximo passo, para o próximo sim que ele vai te dar. Então, se eu estou reconhecendo o problema, o próximo sim, ele se interessar pela solução, não é ele marcar uma sessão comigo. Por isso que os meus destaques é você marcar uma sessão comigo. Aqui você tem a fórmula para vender com conteúdo. O que eu quero trazer aqui para você é que não tem uma fórmula mágica, um conteúdo, uma venda, um conteúdo, uma venda. E se alguém te contou isso, cuidado. Cuidado, eu já trouxe cuidado. Várias vezes eu trouxe essa palavra cuidado aqui nas lives. Cuidado com quem tá te falando que é 5 passos que resolve isso. Ela não precisaria nem de vender produto dela, tá? Eu tenho isso em um passo gratuito para você, pode ficar esperto. Ou você já tem um conteúdo de base, que esse passo gratuito dela só melhora seu conteúdo de base, ou não é bem isso ali que resolve o seu problema. Me contem aqui pela reação se valeu a pena estar aqui hoje. Essa live eu deixo disponível no YouTube. Quem tá no meu canal consegue receber o link. Tem um canal direto ali com vocês. Fica entrando na minha bio, vai ter assim, ó, estratégia de vendas. Clica naquele canal que lá eu vou mandar o link da live. Então hoje à tarde eu compartilho essa live no meu canal do YouTube. E aí vocês conseguem ver ela, anotar tudo, pegar o que precisar de pegar. Em breve teremos mais do que isso aqui, mas por enquanto é isso. Lá no canal eu vou colocar a gravação da live que tá no meu YouTube. Pra quem quiser assistir, compartilhar, ver de novo. E aí vocês terem ali. Que bom, Laélia, temos que marcar nossa reunião, né? A gente tá aqui conversando e a gente não marcou nossa reunião pra gente tomar um café juntas. Muito obrigada pela presença de vocês. Venham, tragam os amigos na próxima semana. Eu gosto de fazer live, mas eu não gosto de fazer live sozinha, por favor. Se eu puder pedir uma coisa pra vocês, uma chamada pra ação é quinta-feira que vem, 7h37, nós vamos falar de novo de estratégia de vendas para você ter previsibilidade de resultados no seu negócio e fazer ele crescer. E aí, 7h37, chama os amigos para estar aqui com a gente. Combinado? Beijo grande, muito obrigada e ótimas vendas para você.